Fala, mentora! Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda para o nosso segundo podcast. Que emoção estar aqui com você mais uma vez, podendo contribuir para você que é mentora ou que deseja se tornar uma mentora digital, para você que quer aprender estratégias, para você que quer incrementar estratégias para você lucrar no digital, você está no programa certo, tá? É muito recente, é muito novo, tá tudo muito fresco. Estou muito feliz de poder estar compartilhando aqui com vocês esse meu podcast que tem o objetivo de ajudar mulheres empreendedoras, mentoras que querem de fato ter resultados estratosféricos no digital. E é claro, né, que esse podcast aqui conta com o apoio 100% do Pocket Studio, que eu tô gravando aqui no Shopping Parque da cidade, aqui em São Paulo. Então você que tá aí sentada na cadeira só desejando fazer, sinto muito, você não vai conseguir alcançar aquilo que você quer. Se você deseja, você precisa correr atrás. Então, se você também tem vontade de gravar o seu podcast, se você não é convidado para as mesas, faça a tua própria mesa e grava o teu podcast. Eu vou deixar aqui embaixo o @ do Pocket Studio para que você possa gravar o teu podcast. Então, quero agradecer demais a galera do podcast que faz todo o material trabalhado, preparado, todo chique para trabalhar para quê? Para levar lá pro Instagram, porque desse podcast eu também coloco pequenos cortes lá no Instagram. Então, se você não me segue ainda no Instagram, é só você clicar aqui abaixo e me seguir. Ana Lazarotto, que eu posto conteúdo lá todos os dias, é praticamente a minha segunda casa, depois da minha casa, depois da minha família, né? E hoje eu estou aqui com o quê? Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês, tá? O meu podcast, ele tem o objetivo de dar palco pras minhas mentoras, para aquelas que têm resultado, para aquelas que foram pro combate e que decidiram comandar. Então, o nosso podcast hoje tem a participação de nada menos do que Andréa Miike, toda chique e elegante, mentora de mulheres, que tá representando o estado do Paraná, gente, chique. Ela veio lá de Londrina. Então, Andréa, seja muito bem-vinda, obrigada pelo convite. Você está aqui por 2 motivos. Primeiro, porque você é uma mulher de resultado. Segundo, que o teu processo de mentoria, com certeza, vai transbordar na vida de outras mulheres que precisam, para ontem, restaurar os relacionamentos. Então, eu quero que você se apresente pra galera aqui, fica tranquila, respira, ó, que esse microfone é todo nosso, ninguém vai nos calar. Então, eu quero que você se sinta muito à vontade. Muito bem-vinda, estamos todas poderosas. Vamos fazer um tintim aqui, gente, ó. Já gerando a simbologia do negócio, ó. Tchim! Colocando aqui o nosso podcast em ação. Nosso Mentora Cast, então, recebe você hoje com muito carinho. E eu quero que você se apresente para o público. E como que é a dinâmica do podcast? Esse podcast ele é meio diferente, tá? Eu gosto de sempre estar fazendo coisas diferentes. Não sei se vocês sabem, você que está nos ouvindo em casa, é o primeiro podcast do Brasil que fala apenas de negócios de mentorias. Então, como que é a nossa dinâmica? Ao mesmo tempo que você tiver alguma dúvida com relação àquilo que você já vem sendo mentorada por mim, acompanhada por mim, eu vou te respondendo aqui. Então, aproveita que é como se fosse um SOS Mentora. E eu também quero fazer algumas perguntas pontuais para você, para aquelas mulheres que querem trabalhar no nicho de relacionamento, para aquelas mulheres que já ajudou tantas outras pessoas, mas que estão ajudando de graça. Por que não se espelhar na Andréa Miike, né? Então, seja muito bem-vinda, viu? Uau! Muito obrigada, Ana, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. Agradeço essa oportunidade, esse privilégio de ser mentorada por você. Ai, você tá linda, viu? Tá estilo, ó. Você que tá maravilhosa, Estilo Rica Milionária. poderosa. Andréa, me fala. A gente tem uma história um pouquinho mais antes do que falar de negócio de mentoria, né? A gente se conheceu lá na África, onde tudo começou, o nosso propósito. De lá pra cá aconteceu muita coisa. Eu sei que a gente, se fosse pra contar a nossa história toda, a gente iria rir, a gente iria chorar, a gente ia ficar horas aqui, né? Mas eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade, porque assim que você tiver os seus novos resultados, eu quero te trazer aqui de novo para você inspirar as mulheres, os homens também, e mulheres que querem trabalhar com negócio de mentoria voltado para relacionamentos. Uau. Mas a primeira coisa que eu quero que você conta aqui, para contextualizar e para entender melhor. Por que você, demorou tanto? Porque como eu já te conheço, eu já sei que há um bom tempo você já tá trabalhando, você primeiro trabalhou na sua vida, no seu relacionamento, e depois que você trouxe isso para jogo como uma ferramenta de negócio. Mas por que você demorou, mulher? Você começar a ganhar, viver de mentoria, o que aconteceu? Primeiro é falta de clareza, né? Eu falo que o que o mentor faz, né? O que ele mostra o caminho, na verdade, Ana? Sim. Então, acredito que faltava essa clareza, faltava entender sobre como que funciona um processo de mentoria, como que eu poderia... Quando a gente se falou, foi muito interessante porque você falou assim uma palavra que realmente fez muito sentido para mim. É empacotar o seu produto e vender, né? Empacotar a sua mensagem
e vender isso, né? Então, para mim fez muito sentido, porque eu tinha vários projetos, várias ideias, e eu não conseguia empacotar isso, Eu percebo entendeu? que você, e não só você, mas eu acredito que muitas pessoas têm essa confusão porque elas são multipotenciais. Sim, Porque, tipo assim, você é empreendedora, você já trabalha há um bom tempo sim, com outras vias de negócio, o seu esposo é empreendedor, os teus filhos são sim. empreendedores também. E aí, quando a gente vai falar assim, tá, mas o que de fato eu vou ofertar, gera uma confusão. Porque fala, cara, eu sei resolver muitos problemas. Eu já falei isso e falo mais uma vez. Nós, mentores, temos que ser apaixonados por resolver problema. Porque se você resolve o problema de alguém, esse alguém vai ver em você uma solução. E para você buscar a solução, o que você vai fazer? Você vai buscar pagar para você ter acesso àquela solução. É como se você fosse o remédio, a dipirona dessa Exatamente. pessoa, né? Então, então fica claro para as pessoas que querem começar com negócio de mentoria que é normal no início a gente ficar confuso. Mas aí é que eu falo, qual é o principal pilar que todo mentor e mentora precisa começar? Todo mentor e mentora de negócio precisa começar na internet para ganhar dinheiro. O que ele precisa ter alinhado? Persona. Nossa. E eu lembro que quando a gente começou o nosso negócio de mentoria, você falava de... Era ainda para o mesmo público, mas não extremamente nichado. O que mudou no seu negócio, falando sobre você ser mentora de relacionamento hoje? Eu quero que você fale o porquê que você escolheu a parte do relacionamento. Sim. O que mudou? O que antes era mais difícil para você e o que você consegue enxergar hoje, tendo esse acompanhamento e entendendo de forma mais cirúrgica o seu negócio de mentoria nesse nicho em específico? É a clareza dessa persona, a clareza na comunicação, de focar realmente numa comunicação única. Então, a partir do momento que eu entendi isso, facilitou muito para mim, entendeu? Eu acho que é essa comunicação única, tirar, né, como a gente sempre fala, você sempre me instrui, tirar todos esses ruídos na comunicação, para que a pessoa entre ali no meu produto, no meu perfil, e ela entenda do que eu tô falando. Então, acho que como eu não tinha essa clareza, eu sabia quem era o meu persona, mas ao mesmo tempo eu não tinha essa clareza para comunicar, ficava confuso. Perfeito. Então, para mim foi fundamental. Então, acredito que é o primeiro... então você tinha muita confusão, porque você tinha ali o seu negócio, estava prestes a acontecer de mentoria, mas você não sabia ainda. Falar, cara, para quem que eu vou vender esse produto? Exatamente. É o que a maioria passa hoje no digital. Por que às vezes fica andando em círculos e não fatura? Se Sim. frustra porque fica ali, ó, produzindo conteúdo infinito, não consegue ter resultado. Ah, mas eu produzo conteúdo no Instagram. Ah, mas eu faço stories. Ah, mas eu faço live. E não consegue converter. A maior ferida hoje, o maior gap do digital hoje é escassez com relação ao faturamento, não consegue faturar, né? Sim. E aí, me conta o que aconteceu depois que você decidiu focar na mentoria sobre relacionamento e por que você decidiu fazer uma mentoria para ajudar a restaurar os casamentos, os relacionamentos. Me conta Bom, por quê. Deixa eu contar um pouquinho, né? Eu vou ter que contar um pouquinho da minha história, né, Ana? Eu quero que você conte, quero que a audiência te conheça. Fica à vontade. Então, como eu falei aqui, né? O mentor, ele mostra o caminho. Então, por exemplo, eu tinha uma dor, você foi lá, nós sentamos, estamos trabalhando isso, e você me orientou, e você me mostra esse caminho, não é verdade? Então, basicamente, eu tenho 27 anos de casada. Uau, né? meu dia ainda chego lá, eu já tenho 20. Fiz 20 agora, dia 21, fiz 20. Exatamente. Então, eu tenho 27 anos de casada. E o que me fez, né, entender que eu precisava falar sobre ser uma mentora focada em relacionamentos. Treinando mulheres, eu percebi que existia, todas as vezes que a gente sentava para definir algumas coisas, eu percebia que o relacionamento era algo que sempre estava, de uma certa forma, afetada. E aí eu, com a minha experiência, ia sempre auxiliando essas mulheres. E foi acontecendo de uma forma natural. E eu fui entendendo essa persona, né? Essa necessidade, esse gap que existia no mercado. E eu fui focar naquilo que eu tenho como experiência. Nossa, então, perfeito. o que acontece, né? Até nos conhecemos ali na África, então... uma das coisas que eu fui buscar primeiramente foi o autoconhecimento, né? Busquei o autoconhecimento, então a primeira coisa é buscar isso, você decidir buscar essa mentoria, essa ajuda, reconhecer isso, depois você desenvolver e aí sim você ter uma missão e um propósito. E a minha missão hoje
é olhar para essas famílias, para essas pessoas que por muitas vezes não têm o conhecimento, ou a pessoa só tem, na verdade, ela só tem o conhecimento, ela não tem o entendimento de por que ela tem que aplicar aquilo na vida dela. E muitos relacionamentos hoje, Ana, estão padecendo, vamos dizer assim, por falta desse entendimento. De que precisa buscar ajuda, Exatamente, de que precisa ter alguém para... exatamente. Choca com essa informação. Eu tava lendo esses dias, saiu até na revista Forbes, tá? 70% da população americana tem um mentor. Não um, vários. Tem mentor na área espiritual, tem mentor na área financeira, tem mentor na área pessoal, tem mentor... É natural para eles, é cultural essa parte de mentoria. Aí foi chegando agora que tá chegando no Brasil esse processo. E por que às vezes a gente olha o americano e a gente fala, nossa, mas nosso Brasil é cheio de riquezas naturais, nós somos mais ricos, nós somos mais poderosos, nós somos tudo mais. Só que nós não ativamos o merecimento territorial. Sim. E a gente sempre fica batendo, tipo assim, lambendo, né, os americanos, nada contra eles, gente, tanto é que meu sonho de consumo ainda é pra Nova York, eu vou fazer uma mentora cast diretamente em Nova York. Nada contra, mas eu digo assim, culturalmente falando, o Brasil ainda é muito pobre de entender que quando você tem um mentor, você encurta a jornada. Exemplo, você tem 27 anos de casado. Será que se você tivesse tido essa visão lá atrás, e há 20 anos atrás, você não teria buscado um mentor? Eu queria, há 20 anos atrás, quando eu comecei a ter buscado um mentor pra me ajudar, pra fazer com que eu entendesse coisas que lá atrás eu não tinha maturidade. Então, a mentoria, ela faz o quê? Ela acelera o processo. E por que eu acho que hoje, você sendo uma mentora de relacionamentos é tão necessário? Porque os relacionamentos nessa era, agora, minha filha, tá ruindo. Não tá... Tá um regaço, tá parecendo que tudo que é errado agora é certo e o que é certo agora é... Como é que meu filho tava falando esse dia? Cringe. É cringe? Cringe tá que romantizado, fala. né? E é de assustar, porque quando eu chego assim, a pessoa fala, você é casada? Sim, eu sou casada há 20 anos, eu tenho um filho de 15 anos, eu tenho uma bebezinha de 7 meses. O pessoal fica assim, ó, como se fosse algo de outro... Como nós fôssemos extraterrestres, né? Parece que não é mais natural isso, né, Andréia? Como que você vê hoje essa nova era... De esse excesso de informação em todas as áreas. Em todas as áreas. Todas as áreas. Existe esse distúrbio, né? E a gente entende, esquece que muitas vezes a gente fica ali muito focado no materialismo, né? Então, quando a gente foca no material, muitas vezes a gente tira o espiritual. O propósito, entendendo os valores da família, entendendo os princípios. Então, tudo isso fez com que a família deixasse, em muitos casos, de ser essa base emocional para os filhos. Né? Então, ela perdeu esse lugar. Então, hoje, eu vejo assim que existe muitos problemas em relação à identidade do jovem, do adolescente. Você acha que o que afeta um relacionamento hoje, o que então? É a falta de identidade? De identidade e propósito? É uma das coisas que você acha que afeta hoje um relacionamento? Um relacionamento de casal? Existem vários conflitos, Ana, que acontece ali. Mas hoje, um dos maiores problemas, primeiro, a comunicação. Né? Falta de comunicação é uma dor, assim, incrível, né? Tem muita dor em relação a isso. É uma ferramenta que as pessoas que, no caso, foi o que aconteceu comigo, que me levou a buscar ajuda, né? Até não falei sobre isso, mas o que me levou a ser uma mentora de relacionamentos. Como que começou? Eu passei por uma crise muito grande no meu casamento, com 20 anos de casada. Uau! E aí, eu dei o primeiro passo, que foi buscar ajuda. Né? Então, primeira coisa, você tem que reconhecer. Não tô legal. E aí, eu fui buscar ajuda. E dentro desse processo de autoconhecimento, veio em mim essa autoconsciência de identidade. Porque muitas vezes a gente projeta no outro aquilo que é a nossa falta. A gente às vezes reclama, mas fulano é isso. Nossa, mas ele fez, mas ele... Será que não está sendo um reflexo, né? Eu vou falar para você, chancelar isso que você está falando. Eu e meu esposo, nós somos duas pessoas completamente diferentes. Eu, tipo, sou a sanguínea, minha filha. Onde eu chego, eu vou fazendo barulho. É natural de mim, faz parte da minha essência. E o meu esposo, ele é mais tipo, elegantele, silencioso. Ok, tudo bem. Eu já chego já arregaçando, Nós temos jeitos diferentes de nos comunicar, então eu tive muito essa dificuldade no início do meu relacionamento, até quando eu comecei com o meu negócio de mentoria no digital.
Então, o silêncio dele me incomodava. O silêncio dele, pra mim, André, tava parecendo que, tipo, ele não tava me apoiando no que eu falava pra minha mãe, falava, mãe, ele não, parece que ele não tá me apoiando, parece que ele não quer, eu queria tanto que ele falasse alguma coisa, nem que não tá gostando, mas abre a boca e fala alguma coisa. Eu não consigo conviver com silêncio, né? E ele é muito, assim, de conseguir ter um olhar mais periférico da coisa, e ele é mais silencioso. O jeito dele, o gesto dele de amar é quando ele presta um serviço, mas não que ele precisa falar, olha, fiz isso aqui pra você, olha, você arrasou. Não porque ele não falou pra mim, não significa que ele não ache aquilo, né? Então, eu tive praticamente 10 anos meus primeiros 10 anos de casado, eu tive muita dificuldade de me comunicar com ele, pra entender o jeito de amar dele. Exatamente. E aí, quando eu vim pro digital, a gente teve um ruído enorme na nossa comunicação. A gente entrou numa crise a gente quase chegou a separar. Porque quando eu vim pro digital, eu entendi o quão era grande a oportunidade que eu teria de mudar a minha vida e a vida da minha família. Só que ele não tinha ainda enxergado o que eu enxerguei. Então, o que ele tinha? Medo. E aí, sabe como que ele refletia a insatisfação dele, talvez desse medo de insegurança de eu não dar certo? Silêncio. Pensa numa mulher que quer morrer quando alguém fica em silêncio. Eu falei, minha filha, fala alguma coisa, por favor. Então, esse ruído de comunicação realmente é um dos pilares que pode ruir qualquer casamento. E é o que tem ruído ultimamente, né, André? Exatamente. E aí vem essa questão que também muitas vezes dá o conflito, que é a comunicação, é como que o outro se sente amado, né? E muitas vezes gente igual você tem uma linguagem de eu amor sou pegajosa. ali primária, então, por exemplo, se é toque físico e ele talvez não seja, pode ser, o que ele pode ser? Um presente ou atos de serviço, como Atos você de falou. serviço, isso. Eu não decorei a linguagem do amor, mas ele é assim, ele manifesta o amor dele fazendo as coisas. Exatamente. Tipo, ele deixa de fazer pra ele, pra mim e pros meus filhos, pros nossos filhos, entende? Então, ele é muito disso. Então, eu aprendi nessa jornada, mas eu precisava ter caminhado 10 anos? Não. Exato. Não precisava ter esperado 20 anos para alinhar a nossa linguagem e falar, olha, tem alguma coisa errada aqui, vamos buscar ajuda? Né? Se eu tivesse buscado uma mentora antes, né? Será que eu talvez não teria encurtado uma jornada? Então, o verdadeiro objetivo de um mentor dentro de qualquer nicho, tá? Igual eu falei antes, né? Qualquer nicho que existe no planeta Terra, você pode ter um mentor. Tem gente que é mentor na internet, mentor que ajuda você a criar minhoca. Já viu essa? Não. É, mentor de criar minhoca. O cara tem lá, ele é caríssimo minhoca, tá? O quilo da minhoca é caríssimo. E ele ensina as meninas que estão aqui nos bastidores. É verdade, meninas, é sério. É sério. Ele ensina uma metodologia de um adubo diferente que você deixa as minhocas premium. Olha só, o cara dá mentoria pra ajudar a vender minhoca premium, porque é caro. Meu marido é pescador, né? Então ele fala, nossa, o quilo da minhoca tá caro, não sei o quê. Eu falo, gente, isso dá negócio. E tem hoje, na internet, tem pessoas vendendo produtos, vendendo cocô em lata. Você já viu falar? Já viu falar? Eu ia falar. Então, não existe nicho que não pode ser monetizado. E eu não, tenho certeza que um dos nichos que estão em alta hoje é do desenvolvimento pessoal, que nós temos hoje 4 mercados. É assim, ó. Quem vai começar um negócio de mentoria, André, e você foi muito assertiva, precisa estar dentro dos 4 mercados que mais são lucrativos. Se você entrar numa mentoria que não estão alinhados dentro desses 4 mercados, vai demorar mais tempo para você ter resultado, que é o mercado do desenvolvimento pessoal, que é onde entra relacionamento, é onde entra os coaches, é onde entra os mentores, enfim, de todas as áreas. Mercado do lazer, do entretenimento, né? Mercado que é um dos mais lucrativos hoje, né? Todo mundo busca, né? Por prazer, por lazer, Sim. né? Do mercado de saúde e bem-estar, que é onde entra emagrecimento, saúde mental, enfim, toda essa área da beleza. E o do dinheiro. Eu estou no mercado do dinheiro, porque eu ensino as mulheres a como eu pegar o conhecimento da Andréa, transformar isso numa mentoria, num método nova e colocar isso pra jogo e ser muito bem paga por isso. Então, tem os 4 mercados. E você tá no mercado do relacionamento. Porque hoje a gente tá num momento onde a gente tá meio que num surto psicótico. As pessoas estão numa crise de identidade geral. E isso afeta principalmente nos relacionamentos. E o que acontece? Isso fica de forma hereditária, enquanto a casa não é arrumada, né? Exatamente. E aí, Andréia, é aonde eu queria te perguntar. Até anotei uma pergunta aqui pra que eu não esqueça aqui de fazer as perguntas, senão eu fico falando e esqueço de perguntar. Uma das dúvidas que eu sempre tive, inclusive eu já te perguntei isso, Andréa, qual que é a melhor rota, qual que é o melhor caminho para você restaurar um relacionamento? Porque discussão eu sei que não é, porque isso não deu bom, né? Deixar uma conversa inacabada também não é bom. Um sempre querer sair ganhando na relação não é bom. Então, qual que é a rota? Ana, qual é a rota? Eu vou te fazer uma pergunta.
Qual o tempo que você acha que é o que você vive hoje que é o mais importante? Passado, presente ou futuro? Tic-tac, tic. Passado, presente, futuro. Olha, eu sou daquelas que eu gosto de concentrar minha energia 70% no presente, mais 10% no passado, porque as dores e as tristezas, as frustrações do passado servem como combustível para falar, eu já sei tudo que deu errado aqui, agora eu vou fazer certo no presente. E mais uns 20% no futuro, por quê? Porque senão não faz sentido eu traçar meta, que todas as minhas metas que eu traço, elas são a curto, médio e longo prazo. Então 70% da minha energia eu quero colocar no presente. Então acho que é mais no presente que eu foco. E se eu te falar que 95%, existem estudos aí que 95% da nossa ação hoje, ela é baseada no pensamento inconsciente que está lá no passado. Então quer dizer o quê? Se você fez um caminho neural ali, voltando aqui para a questão do relacionamento. Se você teve uma família com distúrbios familiares, uma família que não foi saudável emocionalmente, você instalou ali na sua mente, no seu padrão mental, um modelo. Olha que interessante. E aí, todas as vezes que você tiver uma crise no relacionamento... Hashtag mentoria de relacionamentos ao vivo. Já pega o código aí. E aí, todas as vezes que você tem uma crise, um problema, porque é onde a gente acessa isso, é na hora do estresse, da raiva, né? Então, quando acontece isso, você acessa esse inconsciente. É tudo muito inconsciente, mas existe uma rota ali, neural. E aí, como que você muda isso? Você tem que entender o seu passado, ressignificar os seus padrões, tudo aquilo que você recebeu ali como modelo, padrão mental da sua família, né? Enfim, pessoas que estiveram ali junto com você. Então, hoje, uma grande crise também é a ausência, é a orfandade, né? A ausência da paternidade. Então, que gera vários conflitos que me impede de ter ações assertivas. Então, quando eu não ressignifico esse passado, trago um novo sentido, eu não consigo olhar para o futuro. Por exemplo, se você não ressignifica essa questão do relacionamento, se de repente você teve família ali, o seu pai e sua mãe divorciaram, ou você teve uma perda muito grande, um pai que faleceu, e aí você tem aquele sentimento que você vai ser abandonada o tempo todo. E aí o que acontece? Você reflete nas suas ações hoje, porque você não consegue fazer projeções para o futuro. Então, como se a sua mente dissesse assim, eu não acredito nesse futuro. Olha, que então, incrível. A primeira coisa, né, que a gente precisa entender, identificar isso, reconhecer, entender esses padrões para que a gente possa instalar um novo padrão mental, para que a gente possa ter ações assertivas no tempo certo, falar na hora certa, expressar na hora certa e para que a gente possa ter esse futuro. Olha merecido. Só, que coisa, né? Então, tipo, que estrago que isso vai causar na sociedade? Você acabou de falar, né, que a questão de um divórcio, vamos supor. Quando eu tinha 15 anos, meus pais se divorciaram. E aquilo ficou uma ferida muito grande dentro de mim. Tanto é que com 16 anos eu me casei. Eu saí de casa, eu não via a hora de eu sair de dentro de casa. Minha mãe sofria muito. Ela ficou 7 anos sofrendo pela ausência do meu pai. Né? Hoje tá tudo resolvido, ambos fizeram as pazes, tá tudo ok, tá tudo restaurado. Mas foi ressignificado isso que você falou, né? Exatamente. Então, você acredita então que hoje um divórcio ele afeta isso na posteridade para os filhos? Porque há uma divergência de opinião. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala nada a ver. Como que você está agindo diante disso? Olhando para esse padrão, né, de neurociência, de padrão mental, é assim que a nossa mente funciona. Né? Então, aí agora a gente pensa assim, olhando para a palavra de Deus, né, que eu tenho como um guia assim na minha vida. E a palavra de Deus fala assim, assim como pensa em sua alma, assim você é. Então, a alma fala de emoções, da sua mente. E aí, como você pensa, mesmo que seja inconsciente, assim você é. Então, a importância de você reconhecer, buscar ajuda, né? Buscar ali um profissional qualificado para que ele possa te orientar, para que você possa ressignificar isso e trazer um novo caminho
neural para sua mente. Você falou dos seus pais, os meus pais, eu vim de uma família totalmente disfuncional. E aí, qual que era a questão? Eu vivia nesse conflito, porque eu não queria, né, fazer igual, mas existia aquele padrão dentro de mim, então eu lutava constantemente com isso. Mesmo eu não querendo, eu estava agindo ali na brutalidade, na ignorância, né? E aí fica aquela comunicação muito confusa. O clima fica pesado. Pesado. E o que me afetava muito é porque eu não sabia a linguagem do amor do meu esposo. E ele era toque físico, né? Toque físico. Então ele tem que estar ali. Não é só no ato sexual, não. É você estar presente, você tocar, dar um beijo, olhar nos olhos, ter essa atenção. E eu não comunicava. E aí você imagina, e eu era a palavra de afirmação, eu sou a palavra de afirmação. Só que eu tentava compensar isso fazendo as coisas. Então eu fazia de tudo e eu não era reconhecida. E aí virava aquele conflito, porque ele não estava nem aí, porque eu estava cuidando, não cuidando da casa ou algo desse tipo, entendeu? Que interessante. Então eu decidi, né? Eu acredito que foi por conta dessa dor que eu tinha, né, dos meus pais. A minha mãe trabalhou muito a vida inteira. Então, eu sempre tive muito receio de sair de casa para trabalhar. Muito. E aí, graças a Deus, eu não precisei. Então, financeiramente, eu não precisei sair de casa para trabalhar. Então, eu passei 20 anos ali cuidando da minha família. Entendeu? Foi uma escolha que eu fiz. Nossa, que salto então, né? Porque depois... Exatamente. E aí veio, durante essas crises, né? Foi com 20 anos ali de casados, a gente passou por uma crise muito difícil, eu decidi buscar ajuda. E quando eu entendi que não era o problema meu esposo, porque a gente projeta o quê? A nossa dor no outro. Então, tudo é culpa dele. Eu ainda falei para ele, ó, eu vou buscar uma terapia para eu te entender. Uau. Pra eu conseguir te entender. Aí você chegou lá. E aí eu cheguei lá. Aí era... O poca e a folha. E aí veio todo esse processo, Ana, de autoconhecimento, dessa autoconsciência, de eu olhar pra mim com muita verdade, olhar pra minha história, olhar pra tudo que eu tinha recebido ali, tudo que eu tinha construído e falar, ó, não tá dando certo. Eu preciso resolver isso. E eu comecei a buscar, a estudar, e comecei a me desenvolver. E comecei a tanto que eu me profissionalizei nisso. Nossa. Eu busquei... Olha que interessante, né? Você, então, você é o avatar transformado, né? O que é o avatar? Você é a pessoa que viveu um processo de dores, erros, muitos erros e os acertos. E aí, dali, então, surge o quê? O teu método, o teu passo a passo, né? Exatamente. E como que foi você transicionar isso, então? Daí, depois que você resolveu tudo, você falou assim, bom, então agora eu tô pronta para ajudar outras mulheres, outros casais que devem estar passando pelo mesmo problema que eu, e eu preciso ser uma ferramenta na vida dessas pessoas e eu posso ser muito bem recompensada por isso. Como que foi esse início, esse projeto hoje? Porque a gente, no final das contas, se conectou até aqui, nessa sua parte agora madura do negócio, onde você já está posicionada, você já tem um projeto de mentoria, e como que foi essa transição? Porque tem pessoas que acham que é muito difícil, né, André? Claro, é muito difícil andar sozinha, e não é aqui que eu tô querendo vender o meu peixe. Independente com quem seja que você escolhe para ser seu guia, andar sozinha é como se você tivesse o tempo inteiro andando na corda bamba, né? E como que foi esse processo para você fazer essa transição? E eu vi que você já tinha um período que já tinha começado já a fazer negócios, mas não foi bem assim no começo, que tá diferente de como que tá hoje, né? Bem alinhada, bem posicionada, já vendendo. Como que foi esse processo? Ana, eu acredito que é uma construção que começa a partir desse autoconhecimento, de você entendendo não negociando seus princípios e valores, entendendo qual é a sua bagagem, né? Porque nós estamos falando de uma mentora, ela tem que ter resultado naquilo que ela vai falar. Então, no meu caso, eu tenho resultado na área relacional, né? E eu fui aprimorando isso para que eu ajustasse a minha comunicação, me desenvolvendo. Eu faço muitos treinamentos e eu entendi muito rápido essa questão da mentoria e eu sempre busquei mentores, sempre. Então, eu tenho mentores. Eu já não sei nem quantas eu já fiz. Então, e é aquela especialidade naquela área.
Né? O mentor é isso. E Andréia? Só que, deixa eu concluir, só uma opinião. Tem muita mentoria sendo vendida que não é mentoria. E isso é muito chato. Minha filha, você pergunta isso pra mim? É como se você estivesse jogando assim... É como se você estivesse jogando faíscas em cima de mim. Porque eu pego fogo, eu fico assim... Nossa, eu perco o juízo quando eu vejo esses tipos de mentores e mentoras na internet. É triste. Estão tão preocupados em vender, porque a gente tá na era do ter, né? Todo mundo quer ter. Ser não é o que eles querem, é o que eles precisam. Por isso que eu falo assim, que a premissa na internet para vender é a oferta o que eles querem e entrega o que eles precisam. Não que você tá mentindo, é que você vai fazer o quê? Uma persuasão, porque você sabe que aquilo é bom para eles e lá dentro você ensina tudo o que precisa ser feito. É igual um processo de conversão, né? Você aceita Jesus. Ai, tudo lindo, tudo maravilhoso. Quando você cai para dentro, aí você vê que você precisa ter fidelidade, compromisso, você precisa deixar de fazer coisas que não convém mais você com esse novo posicionamento, ou seja, você vê que tem uma série de coisas lá atrás. Renúncias. Mas quando você converte, não é tudo isso que você sabe. Então, o primeiro impacto é ofertar o que elas querem, entregar o que precisam. Só que dá trabalho. Porque eu vou falar para você, tem as suas alunas, você tem as suas mentoras, dá trabalho para fazer elas aplicarem, para fazer elas terem resultado. E as pessoas não querem ter trabalho. As pessoas querem vender. Venda a todo custo. Só que eu posso te falar, isso tá com data e hora para acabar. Porque o mercado está amadurecendo, os consumidores estão amadurecendo, a nossa persona está evoluída, porque o que eu recebo de depoimento de pessoas que falam assim, Ana, eu acabei de pagar uma mentoria de alto ticket, mentoria acima de 3 mil reais já é considerado uma mentoria de alto ticket. Paguei 15 mil na mentoria de fulano. Ele não entregou nem um terço do que ele falou. Então eu tô vendo muito um descompromisso com as pessoas no digital. Seduz, vende e depois larga. E ainda vende por um alto ticket. E aí há um lado bom e um lado ruim. Qual que é o lado bom? Porque daí você vem e fala, ó, eu sou diferente. Me testa? Vem. Me testa como sua mentora. Eu acredito que eu posso fazer muito melhor do que fizeram até aqui, porque não entregaram. Eu vou te entregar. Então esse é o lado bom. Que eu consigo fazer algo que eles não estão fazendo. Onde eles estão falhando, eu vou acertando, porque um que faz parte da minha metodologia de ensino é justamente trazer o learning experience para o aluno. Para mim é primordial, por isso que eu tô sempre conversando com as minhas mentoradas, olha, dá para você implementar isso, oferta mais isso, faz assim, faz assado. Por quê? Porque se você traz uma experiência incrível para o aluno, você, André, você é minha mentorada hoje. Você é minha mentorada VIP. Eu tô te servindo. Você já tá faturando, você já tá na casa dos 10k, daqui a pouco você tá na casa dos 20, dos 30, dos 100. Não vai demorar muito, esse ano ainda você bateu os seus 6 dígitos. Se você tiver resultado comigo, eu tiver um outro programa, com outro passo, com um próximo nível, você não vai comprar de mim? Sim. Claro que vai, mas por que você vai comprar de mim? Não é porque eu sou bonitinha, não é porque eu sou boazinha, não é porque eu sou legal, não é porque eu falo bem. É porque eu te entrego o resultado. Então, por isso você vai comprar de mim de novo. O segredo não é o próximo cliente, o segredo é o mesmo cliente e o que eu tenho para oferecer para ele, sendo o mesmo cliente. Então, o lado bom é que você pode corrigir aquilo que a maioria está fazendo errado. Qual que é o lado ruim? Tá mais difícil para vender. As pessoas estão mais ressabiadas para comprar. Você está sentindo essa dificuldade para fechar? Porque a pessoa fala, ai, comprei em tal lugar, paguei um... Fica desacreditada muitas vezes, né? De tudo, Desconfiada, pergunta muita coisa. Mas eu acredito que eu sou muito assim, focada. Eu sei que o digital ele é totalmente escalável, né? Não tem limites para aquilo que a gente pode fazer no digital. Mas eu acredito que é a questão da oferta, né? Se não é uma mentoria, não oferte uma mentoria. Verdade? Porque o povo tá ofertando mentoria e tá vendendo um monte de aula, um monte de curso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mentoria. As pessoas não querem comprar mais curso e aula. Sabe o que as pessoas querem comprar? O acesso. Acompanhamento. Mas eu acompanho, beleza. Mas as pessoas querem comprar o acesso. Como que eu faço pra te acessar? Vai, me fala aqui logo, ó. Eu quero em 2 horas. Resolve logo a minha vida aqui. Né? Então, o mentor, ele faz o quê? Ele abre o jogo logo e não fica trazendo em microdoses. As pessoas... Bom, você é melhor do que ninguém pode me falar isso. As pessoas estão numa era de muita ansiedade. Quer tudo pra ontem, quer faturar 100 mil do dia pra noite, sem construção de negócio, sem trazer case de sucesso, né? Quer ter tudo, né? E aí não segue o processo. Não adianta, não vai ter resultado se não tiver o processo. Eu fiquei 2 anos patinando nesse digital, investindo dinheiro que eu tinha e que eu não tinha.
sem ter conhecimento, andando em círculos. Depois que eu consegui alinhar minha rota, que daí sim eu vim ter os meus resultados. Então, para hoje eu ter resultado, eu tive que plantar antes. É claro que se eu tivesse buscado um mentor lá atrás, que não foi isso que eu fiz no início, eu caí de paraquedas, desesperada por ganhar dinheiro. Depois que eu fui entender que tinha outras coisas que precediam o dinheiro, é claro que hoje é justo, nobre, lícito e digno que você seja honrada por aquilo que você entrega e tá tudo bem. Porque se tem gente que tá fazendo isso e às vezes são até mais rasas do que você, por que você não vai fazer isso? Tá tudo bem, isso aqui é lícito. A gente não tá falando de nada ilícito. E tem muitas pessoas que estão fazendo isso de forma gratuita. Por que não você investir o seu tempo? Porque tempo é vida e dinheiro. Então, já que a gente vai ter que gastar energia e tempo, opa, vamos monetizar isso aqui? Porque você já tem o seu projeto com a África. Eu tenho o meu projeto com a África. Eu já tenho as minhas coisas sociais. Então, eu vou pegar o outro lado para conseguir trazer o leite das crianças, né? Então, André, eu vejo que hoje no digital a gente tem que cuidar primeiro. Quem são os mentores que você deseja pagar para sentar na mesa deles? Então, a primeira coisa que eu vou dar de sugestão, puxa uma capivara dessa pessoa. Vai olhar os cases, né? Vai olhar os cases, ver que transformação que essa pessoa levou. Se essa mentora entregou tudo que ela prometeu. Então, a primeira coisa, André, lá no teu perfil é obrigatório. Tem que ter lá, tem que ter case, tem que ter prova social, tem que estar o tempo inteiro colocando. Ai, mas será que não vai soar que eu tô querendo me gabar? É assim. Na internet é assim. Se você não se colocar como prova, mostrar, criar prova de autoridade, que é o gatilho de prova social, o gatilho de autoridade, é tudo sobre mostrar resultados de alunos. Não só meus, mas dos alunos, que é melhor ter resultados dos outros em si, que gera mais, do que eu falar só de mim, né? É muito melhor você falar de mim como mentora do que eu mesmo ficar falando de mim o tempo inteiro, né? Mas eu fico muito feliz, André, de você estar tendo esse avanço hoje. E eu quero que você me conte como que tá o seu projeto hoje. Me contas, porque eu quero que você inspire outras mulheres que sabem que tem essa expertise e que fica aí, de casa em casa, de chimarrão em chimarrão, ou de café com leite em café com leite, ou de café da tarde em café da tarde, mentorando as tuas amigas, mentorando as tuas vizinhas, mentorando as tuas colegas, e você não cobra por isso, você tá deixando dinheiro não é em cima da mesa. Você tá deixando dinheiro em outras mesas, nas mesas das suas concorrentes. Mas eu quero que você me fale, mas de uma forma visceral, para que as pessoas falem assim, nossa, eu vou seguir essa André porque eu quero aprender, eu quero montar minha mentoria e eu quero ajudar a restaurar casamentos igual ela tá fazendo hoje. Me conta como que tá esse negócio hoje. Bom, como que tá? Nós estamos fazendo toda essa transição baseado nessa clareza que tivemos e ajustando toda a comunicação. E como você falou, Ana, é uma semeadura, né? Muitas pessoas estão querendo colher em qualquer área da vida. A gente pode usar isso nos relacionamentos, nas finanças, na saúde, em qualquer área. Estão querendo colher sem semear, sem plantar ali, né? Então, como você falou, por mais que você teve vários erros, mas na verdade você estava semeando, né? Aprendizado, tempo. Tudo é sobre né? a semeadura. Tudo é sobre a semeadura. Então, o que você precisou foi de um ajuste, né? Então, e a gente olhar isso, é isso que eu estou vivendo hoje, tendo esse ajuste, né? Entendendo essa necessidade de pessoas serem mentoradas nos seus relacionamentos, mulheres serem renovadas no seu casamento, para que elas possam viver essa identidade, porque muitas não vivem isso, né? Elas precisam ser despertadas, porque elas vão entender ali que é muito mais do que ela olhar pro esposo e ficar acusando, ou ficar com aquelas picuinhas. Não, resolve aquilo que você tem, e, né, seja em qualquer área da sua vida, identifica, resolve e vai para cima. Perfeito. É a semeadura e você vai colher. Quem semeia, colhe. Hashtag quem semeia, colhe. Ai, Andréia, pensa como é que esse tempo passa voando. Foi um prazer te ter aqui como um case meu. Eu quero que você continue inspirando homens e mulheres, casais, a restaurarem os seus casamentos, que você continue nesse projeto de semeadura, que eu tenho certeza que a colheita vai ser muito grandiosa. E no seu próximo retorno do MentoraCast, eu tenho certeza que você vai ter muitos resultados para compartilhar. E para a gente poder finalizar aqui, eu quero te pegar de surpresa e eu quero que você olhe para mim como se eu fosse a sua audiência e você pudesse deixar assim, como se fosse uma mensagem, a última mensagem, Deus falasse assim, eu vou te recolher amanhã, e se você pudesse deixar uma última mensagem, faz de conta que eu sou sua audiência agora, que mensagem que você deixaria para
esses casais, para essas famílias, para esses relacionamentos que precisam ser restaurados? Bom, eu diria, mais do que eu dizer, assim, existem estudos. Harvard fez um estudo durante 75 anos sobre, um dos estudos mais longos sobre autodesenvolvimento, e ele provou o que levava as pessoas a ter felicidade. Essa era a pesquisa. E durante 75 anos eles entrevistaram as mesmas pessoas e foi acompanhando elas. E o que eles entenderam? O que traz felicidade? Não é sucesso, não é fama, não é dinheiro, são os bons relacionamentos. Então, se eu pudesse olhar para você como minha espectadora, né, uma provável mentorada que deseja desenvolver esse relacionamento, é você olhar para isso e entender que você precisa investir nisso, porque você vai estar investindo na sua felicidade. Uau. Então, é trazer isso com entendimento. Lembra que eu falei? Conhecimento é muito diferente de entendimento. Muitas pessoas têm o conhecimento, mas elas não têm esse entendimento para aplicar na vida delas, para que elas de fato invistam tempo, recurso e conhecimento para que elas possam se desenvolver nos relacionamentos. Então, leitura, tempo de qualidade, buscar isso, ser intencional. Perfeito. Então, seja intencional. Seja intencional nos relacionamentos. Busque desenvolver isso, porque você está colocando tudo isso nesse plantio para a sua felicidade. Perfeito. E você acha que quem mais vai colher tudo isso? Toda a sua família, toda a sua geração. Então, o que me fez chegar aqui é entender que eu vi muitas mulheres trocando, deixando, perdendo seus relacionamentos por não terem esse conhecimento, esse entendimento e deixando, abrindo mão de tudo por conta de, muitas vezes, de uma vaidade. Uau, que incrível, Andréa, que incrível. Ó, eu vou deixar aqui nos comentários o perfil dessa mulher incrível, dessa mentora de relacionamentos para você que está nos assistindo, que nos assistiu até aqui, que já pôde pegar algumas pílulas aí. Eu já aprendi aqui hoje com a Andréa e eu quero agradecer demais a tua presença, que você continue sendo uma pessoa que transborda na vida do próximo e que você vem impactar muitas mulheres. Eu sei que você tem feito, você tem feito eventos presenciais também, porque o contato, né, essa proximidade gera uma frequência muito mais ativa, muito mais assertiva. Então, que você continue fazendo eventos, não só lá na sua região, lá do Paraná, mas que você venha fazer no Brasil inteiro e que você venha cada vez mais galgar os níveis que você deseja aqui dentro do digital. Fechou? Obrigada, Ana. Agradeço, viu? Ai, vai ter que alcançar. Obrigada. E Deus eu te abençoe agradeço grandemente, viu? muito pela oportunidade, pelo privilégio de ser mentorada por você. Eu acredito que muito do meu resultado vem desse cuidado, desse olhar que você teve ali toda semana, me ajudando, olhando com tanto carinho e com tanta assertividade. Eu que agradeço. Ai, gente, perfeito, ó. Obrigada. E pra você que nos assistiu até aqui, não esqueça, tá? Se você esqueceu, eu vou te lembrar. Pega e aperta o dedinho aqui no botão. Comece a me seguir nesse canal, porque toda semana a gente vai ter aqui, nós estamos nessa primeira temporada do MentoraCast, mas nós vamos ter aqui, toda quinta-feira vai ter um podcast ao ar para você poder assistir na íntegra. E me siga também nas redes sociais, Ana Lazarotto. Vou ficar te esperando lá. Um beijo para você e nos vemos no nosso próximo MentoraCast.